Olá, bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Grupo da Fraternidade Espírita em torno do Mestre. Que a gente possa então, nessa nossa reflexão, nos aproximarmos um pouco mais daquilo que Jesus espera de nós. Que possamos ter nesse bate-papo, nesse encontro, a força para nos reconhecermos imperfeitos, mas perfectíveis, fazendo um trabalho que exige de cada um de nós esforço, disciplina, mas que no futuro vai nos trazer a verdadeira felicidade. Então, que a gente possa ter esse bate-papo, da maneira mais serena e tranquila possível. Não é uma doutrinação, mas é um convite para que todos nós venhamos a buscar sermos pessoas de bem. Então, como o assunto hoje é a reforma íntima, eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, capítulo Sede Perfeitos, onde no segundo item, no terceiro item, se não me engano, Kardec relaciona as características do homem de bem. Porque esse é o objetivo da reforma íntima, nos transformarmos em pessoas melhores. E ele fala no item 4 que o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva-nos, a todos nós, a esse objetivo. Ou seja, nos tornamos pessoas melhores. Mas Kardec faz um adendo. Ele não fala que o espírita é a pessoa perfeita. Ele fala que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que realiza, que emprega em sua vida para dominar suas inclinações más. Ou seja, ninguém espere ser perfeito porque começou a sua reforma íntima. Ela é um processo de melhoria moral. Mas um processo tem começo, tem meio, e no caso da reforma íntima eu não sei se tem fim. Porque nós vamos estar sempre aprendendo, sempre melhorando. Se nós somos perfectíveis, vai demorar para a gente atingir esse grau. Mas se é um processo de melhoria moral, como ele se dá? Ele se dá através do nosso autoconhecimento. Ou seja, através da busca da vivência evangélica, os conceitos exarados por Jesus, a gente vai se capacitando devagarzinho. Vai fazendo com que, através do nosso esforço, da nossa disciplina, a gente venha a melhorar-se. Olha, talvez não dê para terminar numa vida nem em duas. Talvez exijam milênios. Mas nós não estamos com tanta pressa, não é mesmo? Então vamos tentar começar desde já. Por que a gente deve fazer a reforma íntima? Porque nós que tomamos contato, principalmente nós espíritas, que tomamos contato com os ensinamentos de Jesus, percebemos que nós não somos assim a última bolacha do pacote. Nós temos muito a melhorar. Então é preciso começar, certo? É preciso que a gente se liberte de nossas imperfeições, para que a gente venha a ser um dia feliz em plenitude, Como disse Jesus, brilhe a vossa luz. E para que fazermos a nossa reforma íntima? Porque todo mundo quer um mundo melhor, não é assim? Todo mundo, mas quer que os outros melhorem. E esquece de que quem tem que se melhorar sou eu, para que, a partir de mim, o mundo se melhore. Como diz o filósofo, Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Ou seja, modifique-se primeiro, seja exemplo. E a sociedade ao seu redor, ao seu entorno,
irá também se transformar, né? Emmanuel nos ensina que quando Jesus disse dai e dar-se-vos-á, ele quer dizer o seguinte, que nós possuímos somente aquilo que nós damos. Parece contraditório, né? Mas somente é realmente nosso aquilo que nós cedemos ao outro. Então, se você aspira simpatia, abnegação dos outros, então comece você distribuindo simpatia e abnegação. E é esse o entendimento que a doutrina espírita nos traz. Que nós, assim, é loucura para a gente ficar reclamando que os outros teriam que fazer conosco. Mas é um dever nosso fazer a nossa parte. Fazer o nosso melhor sempre para a nossa transformação. E tudo ao nosso redor, com certeza, irá se transformar, né? Kardec fala no livro Obras Póstumas que o progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral. Então, nós progredimos intelectualmente, progredimos nas ciências, progredimos em tudo, a humanidade progride. Mas o verdadeiro progresso só vai se completar com o melhoramento moral, ou seja, na depuração do nosso espírito, na extinção dos maus germes que em nós existem. E Chico Xavier, é bacana que Chico Xavier tinha muita simplicidade, mas bastante profundidade. E ele falava assim, ó, eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. Vocês percebem isso, ó? Eu aceito todo mundo como é, mas a mim, comigo eu sou exigente, comigo eu quero o melhor, porque é assim que deve ser. E Chico Xavier, ele propôs 20 exercícios para reforma íntima. E são exercícios assim bastante simples, da mesma forma que a gente vai na academia para desenvolver o nosso equipamento físico aqui, nós também devemos desenvolver, através de exercícios, a nossa moralidade. Então eu vou citar assim rapidamente e depois, mais no final, a gente tiver um tempinho, a gente faz um comentário mais profundo sobre esses ensinamentos do Chico. Mas é a parte prática da reforma, né? Ele fala assim, ó, executar alegremente as próprias obrigações. Ou seja, faz o que você deve fazer sem reclamar, no mínimo. Se não dá para ficar sorrindo, não fica se lamentando. Silenciar diante da ofensa. Quando agredido, silencie, não revide. O terceiro, esquecer o favor prestado. Não ficar esperando um muito obrigado. Não ficar esperando uma retribuição. O quarto, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Ninguém é obrigado a te agradar. Não espere nada de ninguém. Você não esperando, você não fica triste. Se ninguém fizer, bom. Se alguém fizer, melhor ainda, certo? O quinto, emudecer a nossa agressividade. Precisamos aprender a controlar o nosso ímpeto, né? Nossos impulsos. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Isso é difícil ainda para nós, né? Uma pessoa, hoje em dia, nos dias de hoje, parece que quem tem opinião contrária é inimigo. Não dá nem mais para conversar. Se a opinião contrária, seja na política, seja em qualquer área que for, até no futebol, vira-se inimigo. Precisamos parar com isso. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Isso quer dizer mais ou menos assim, ó. Você esperava que uma pessoa fizesse alguma coisa e ela não fez? Você não conseguiu fazer? Perguntinha capciosa, né? Simplesmente para a pessoa se humilhar e falar assim, não, eu não consegui mesmo porque eu sou incapaz. Né? Então, a oitava, repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Ou seja, se você
se pôs na posição de esclarecedor ou de trazer uma informação, não fique reclamando se as pessoas não entenderam a sua... Talvez você não esteja sendo claro. Então, repetir sempre. Vejam que são situações bem corriqueiras do dia a dia, né? O 9, treinarmos a paciência constante, né? Então, conta até 10. Se o sangue estiver quente, conta até 20. E vai contando, né? Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Aquele estilo assim, né? A pessoa começa a contar um problema. Para mim é pior. Eu estou passando por isso, aquilo, aquele outro, né? Não faça isso. Escuta, porque ela está sofrendo. 11º, buscar sem afetação um meio de ser mais útil. Sem afetação é sem escândalo, né? Se tem uma pessoa varrendo, você quer ajudá-la e tem outra vassoura, vai e pega. Começa a varrer também. Simples assim, não precisa falar, bom, eu vou te ajudar, porque senão você não vai acabar o serviço, se você está muito devagar. Veja, é mais ou menos assim, bem simplesinho. Desculpar sem desculpar-se. Ou seja, os outros podem errar, você tem dever de desculpar. Mas você não pode errar. E quando você errar, não se desculpe, não fique achando que, eu sou imperfeito também. Não, seja exigente com você. Não com os outros, mas com você. 13ª, não dizer mal de ninguém. Isso é fácil para todos nós, né? A gente não tem o problema da maledicência. Buscar, mas nesse caso aqui a gente pode pegar também e tentar se conter, né? Começou a falar se chegou na metade da frase, recua, não tem problema. Melhor do que falar a frase toda. 14º, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Ou seja, procurar enxergar o que as pessoas têm de bom. Porque defeito todos nós temos. Todos. Se a gente for se apegar somente nos defeitos, ninguém vai ser bom para nós. Então, a pessoa pode ser carrancuda, pode ter mau humor, mas às vezes é uma pessoa dedicada. Então, vamos olhar a parte boa, a dedicação dela, e vamos deixar os defeitos para que ela resolva através da reforma íntima dela, não da nossa. Alegrar-se com a alegria dos outros. Isso é importante, porque às vezes se nós queremos uma coisa e não conseguimos e uma outra pessoa consegue outra coisa que seja, mas como o problema nosso não foi resolvido, a gente até se torna um pouco assim grosseiro com os outros. 16ª, não aborrecer quem trabalha. Então, se você vê alguém fazendo uma coisa útil, se você pode ajudar, ajuda. Se não pode ajudar, passa reto. 17. Ajudar espontaneamente, ou seja, ter vontade de servir. Não ficar esperando ser obrigado ou ser chamado. Faça a sua parte. 18º. Respeitar o serviço alheio, ou seja, respeitar o serviço alheio é não ficar fazendo críticas. Aquilo que você julga não ficou bem feito. Respeita. É o que ele pôde fazer. 19. Reduzir os problemas particulares. Isso é importante, gente. Isso quer dizer o seguinte: viva da maneira mais simples possível e você vai ter o menor número de problemas. Porque tudo para você é simples. Tudo para você é fácil. Porque você não tem grandes sonhos, não quer realizar grandes coisas. Seja humilde. Reduza os seus próprios problemas. Né? Viva de maneira simples. E o 20º, servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Quando a gente está bom, ajuda. Quando a gente está ruim, ajuda também. Não usar o nosso problema para nos desculpar de fazer o nosso dever. Isso é importante. Muito importante. Então pensemos nisso. Porque muitas vezes a gente fica procurando um problema para poder não ter que fazer o nosso dever. Mas vamos lá. Nós falamos de como é a reforma íntima e tal.
do porquê fazer, demos alguns exemplos práticos do Chico Xavier, e nós lá no início falamos que a base da reforma íntima é o autoconhecimento. E quem nos oferece esse esclarecimento foi Allan Kardec, quando perguntou para os espíritos, na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Ele fez assim a seguinte pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz, né, para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Ou seja, qual o meio prático, hein? Ele não pediu a teoria, ele pediu a prática, né? E quem responde isso é o espírito de Santo Agostinho, que viveu no século 4, 5 depois de Cristo, né? Santo Agostinho se refere ao filósofo, né, Sócrates, que já dizia: conhece-te a ti mesmo. Isso estava lá no oráculo, né, em Delfos, na Grécia. E na questão 919A, o Santo Agostinho fala assim que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do nosso progresso individual. Progresso, sempre lembrando, do progresso moral. Tá? O progresso tecnológico, a gente está vendo aí, independe até da moral. Né? Normalmente, a maioria dos avanços tecnológicos são conseguidos nos momentos de guerra, né? Onde se investe mais, se descobre tantas coisas, né? A física nuclear, por exemplo, foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial e hoje é usada para fazer análise de radiologia, várias. Então veja, tudo foi conquistado por um motivo não muito nobre. Mas então o tecnológico aparece naturalmente. Agora, o progresso moral precisa desse autoconhecimento, né? Emmanuel também reafirma isso no livro Consolador. Ele nos fala assim, como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, ou seja, milênios atrás, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesmo. Isso é Emmanuel que nos fala. E Joana de Ângeles, no livro Alerta, ela fala bacana, ela fala assim de um jeito mais sofisticado, né? Ela fala assim, superar as más inclinações e submeter as tendências dissolventes, ou seja, superar as más inclinações, todo mundo entende, mas submeter, ou seja, dominar as tendências dissolventes, ou seja, aquilo que atrapalha a nossa vida, as nossas más tendências. Eis o campo de trabalho silencioso, ou seja, é com você, é íntimo e difícil, que não pode ser marginalizado. Para que se obtenham os resultados positivos, o empreendimento exige disciplina e resolução firme, cujas resistências se obtêm no estudo da doutrina de Jesus, do Mestre, ela fala. Na prece, na meditação, mas com a atitude constante da caridade, que faz desabrochem os tesouros que jazem no espírito. Vejam então, disciplina, ou seja, eu vou me disciplinar, eu vou me esforçar para isso. Resolução firme, não dá para ficar, deixa para amanhã, depois, eu sou assim mesmo, eu começo, depois não consigo terminar. Não. Então, isso é fundamental, disciplina e resolução firme. Mas como você consegue isso? Estudando Jesus. Né? A doutrina espírita oferece um compêndio aí de obras que sempre buscam esclarecer os ensinamentos do Mestre, contidos no Evangelho. Mas nada impede que outras vertentes religiosas, que têm todo o valor, busquem nos seus estudos esse estudo do Evangelho de Nosso Senhor, né? Na prece, que todo mundo pode fazer, e na meditação, que é aquela introspecção, né? A prece, nós podemos até falar que é uma conversa com Deus,
mas a meditação é um silêncio para que a gente possa ouvir a Deus que está em nossa consciência. Mas ela não prescinde da atividade ou da atitude constante da caridade. Ou seja, é ajudando os outros que a gente está fazendo também uma prece e que, vendo a dor alheia, a dificuldade alheia, a gente olha para nós e fala assim, ó, nossa, eu estou melhor que ele, nossa, eu estou pior, eu preciso melhorar. E é isso, a caridade, ela nos proporciona o relacionamento com as pessoas, né? Nós temos no Evangelho inúmeros exemplos de reforma íntima, né? Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, né? Maria de Magdala, de prostituta a uma seguidora e uma trabalhadora de Jesus. O publicano Zaqueu, que fazia uns cambalachos lá, era coletor de impostos e de repente distribui tudo. Simão Pedro, que era um machista, que era uma pessoa rigorosa e que se torna o sustentáculo, né? O alicerce da igreja de Jesus. Outros exemplos, Santo Agostinho, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, né? Ou Teresa de Jesus, que viveu na Espanha, né? Na cidade de Ávila, que é do século mais ou menos, acho que é 14, Teresa. Então, veja, se a reforma íntima é um processo, e é um processo, muitas vezes a gente se olha e vê a gente cheio de defeitos e fala assim, ó, não estou mudando, não estou melhorando nada. Não podemos desistir. Eu peguei uma mensagem que está num livro chamado Momentos de Ouro, do Chico Xavier. Vários espíritos contam casos pequenininhos, pequenas mensagens, né? E essa é a segunda mensagem do livro Momentos de Ouro, que é psicografada pelo irmão X, Humberto de Campos, né? E ele conta que estava tendo uma reunião mediúnica e quem estava na manifestação espiritual era o Dr. Bezerra de Menezes. Estava no final da reunião, ele estava dando umas orientações, consolações, né? De repente, um dos trabalhadores falou assim, já meio nervoso, né? Falou assim, Bezerra, né? Conversando com o espírito. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita, porque o espírita tem que fazer a reforma íntima, né? Eu estou cansado de ser hipócrita. Falo contra mim mesmo, eu não estou falando de ninguém. Falo de mim mesmo. Por acaso posso dizer que sou espírita cristão? Eu que ainda tenho tanta avareza, ciúme, eu que volta e meia caio me pego falando mal dos outros, sou intolerante, sou egoísta, qualquer coisinha eu fico ressentido. Quando eu menos espero, eu me pego nos erros da vaidade, do orgulho. Sou ambicioso ainda, tenho desejos inconfessáveis. Se uma pessoa me agride ou me ofende verbalmente, os instintos de brutalidade já assomam em mim. Eu posso, e fala mais um monte de coisa, né? Se desvalorizando. E aí ele fala assim, eu posso declarar-me espírita cristão com tantos defeitos assim? E Bezerra, né, na sua calma, fala assim, ó, bem sereno. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. O rapaz da reunião ficou meio, mas como assim, né? O senhor, né? E ele fala assim, perfeitamente, sem mudar o tom de voz. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Então, tudo que o rapaz falou que era, o Bezerra falou também que, todas essas qualidades negativas também me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que eu não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas esses erros, essas imperfeições, né? E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir de todas elas. E Bezerra, sorrindo, né, disse assim, como vê, meu amigo, existe uma grande diferença. Vejam, isso quem está dizendo é um espírito que nós consideramos e sabemos que é
de alta envergadura moral. Ou seja, ele admite que ele ainda tem todos os problemas que nós temos também. Todos. Né? Então, é importante que quando a gente inicia esse processo de reforma íntima, a gente tenha essa consciência. Nós talvez não tenhamos assim a espontaneidade para fazer o que é correto, mas nós já possuímos uma disciplina que nos alerta quando a gente faz alguma coisa que não é correta ou que é incorreta. Isso é bacana. Veja, isso já é progresso. Não podemos perder isso de vista, senão a gente vai sempre se decepcionar conosco. Né? Então veja, a gente tem que fazer o melhor que puder onde a gente estiver. Não se importa com... Sabe, quando errar, se recrimine, sim, se repreenda, mas não desanime, continue. Né? Não podemos esquecer, gente, que apesar de todos os nossos erros, nós somos amados por Deus. Deus ama desde o anjo até o verme. E ama igualmente, porque um dia o verme se tornará anjo. Portanto, não se perca em se achar inferior porque ainda comete equívocos. Sim, mas Deus te ama. E se Ele te ama, é só correr para o abraço. Vamos lá, né? Então, isso que é importante, a gente precisa nos conhecer, precisa saber quem somos, né? Precisamos saber quem somos. Né? Mas nós não podemos ficar esperando então o dia da aposentadoria, o dia que os filhos se casarem, o dia que eu tiver mais tempo. Não, o dia da reforma começa hoje, é todos os dias. Né? Já que nós somos amados por Deus, vamos fazer valer esse amor. Vamos fazer valer esse amor. Então, gente, posto isso, nós temos que, para realizar essa nossa reforma íntima, nos focar em 3 vícios fundamentais. 2 todo mundo sabe qual é. Né? O terceiro a gente vacila. Né? Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o maior obstáculo ao progresso moral? E os Espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Portanto, temos que focar nesses 2 problemas nossos, orgulho e egoísmo. Mas nós temos mais um. E esse problema, esse terceiro problema nosso, ele é a base do nosso egoísmo. E eu fui procurar sobre isso na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, né? No 12º capítulo, chamado Perfeição Moral. O Kardec faz uma pergunta que eu fiquei coçando a cabeça. Ele falou assim, postos de lado os defeitos e os vícios, bom, se está posto de lado, virou puro, não concorda comigo? Virou espírito puro, né? Mas ele fala assim, postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Quer dizer que sobrou alguma coisa. Você tem defeitos, você tem vícios, conseguiu acabar com todos, mas ainda é imperfeito. E os Espíritos respondem: o interesse pessoal. Interesse pessoal. Não é para confundir com egoísmo. Interesse pessoal. E na 914 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: fundando-se, ou seja, escorando-se, alicerçando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, ou seja, é desse interesse pessoal que todos temos, que nasce o egoísmo. Então, ele vem antes. Então, nós precisamos trabalhar ele primeiro. Né? Então, fundando-se desse interesse pessoal, como extirpá-lo? Né? E os Espíritos dão uma resposta bem clássica, que a gente fala e o pessoal franze a testa. Não gosta muito. A resposta dos Espíritos: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Ou seja, à medida que a gente se espiritualiza, a gente se desapega das coisas materiais, da matéria.
né? Então o egoísmo vai se enfraquecer à medida que a vida moral predominar. Vida moral é a vida espiritual. À medida que a vida moral predominar sobre a vida material. E esse é um trabalho que nós temos que realizar. Não adianta eu ficar dizendo para você, é o apego à matéria que faz mal, se você continua apegado. É um trabalho íntimo de cada um. Então, o Emmanuel tem uma mensagem, né? E a gente vai encerrar essa nossa conversa, apesar que não está encerrando, vai demorar um pouquinho mais, né? Analisando uma mensagem muito bonita do Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, esse livrinho aqui, né? No capítulo 101, que tem como nome A Cortina do Eu. Cortina, aquela cortina que você tem na janela, né? Tem nas portas às vezes, né? Nos vitrôs, cortina. Né? Por quê? Porque os espíritos não falaram que o nosso grande problema é o interesse pessoal, ou seja, nós somos muito apaixonados por nós mesmos, né? A gente se acha. Tudo que nos afeta, a gente acha que tem mais importância do que aquilo que afeta ao outro. Então, o Emmanuel vai fazer esse comentário nessa mensagem, A Cortina do Eu. Né? Então, o próprio nome, A Cortina do Eu. O eu é o ego, né? O ego dos psicólogos aí, né? Então, esse nosso ego é uma cortina que nos impede de ver os outros, de ver a vida. Só o nome da mensagem já traz muita reflexão. Ou seja, o nosso ego, né, a nossa personalidade, nos impede de enxergar o outro com suas necessidades, valores bons e ruins, né, de enxergar a vida. E ele usa ele se baseia nessa mensagem num comentário de Paulo, que diz assim, porque todos buscam o que é seu, e não o que é do Cristo Jesus. Está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, item 21. Ou seja, Paulo nessa época estava chamando a atenção do pessoal que já era seguidor de Jesus e que se reuniam, falavam dos ensinamentos de Jesus, todo mundo ficava feliz, todo mundo chorava quando tinha uma mensagem bonita, tal. Mas no fundo, estava todo mundo ali pensando nele mesmo, defendendo seus próprios interesses. Qualquer coisinha que acarretasse para um peso maior, ele reclamava. Então é isso que o Paulo comentava na mensagem. Então eu vou começar a leitura da mensagem. Agora é Emmanuel, hein? Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Quer dizer então que o Evangelho é o estudo da ciência divina de ligação com Deus, o Pai. Essa é a mensagem central do Evangelho. Não percam jamais de vista isso. O Evangelho serve para que nós nos tornemos, assim como Jesus, unos, um só com o Pai. Ou seja, aquilo que o Pai pensa, eu penso. Então, essa é a busca de comunhão com Deus. E é por isso que a parábola do filho pródigo é o centro do Evangelho. Porque o que fala a palavra do filho pródigo? Ela não fala de dois filhos, um que ficou em casa e outro que foi embora. Ela fala de um pai que está em busca do filho que se foi. E que quando o filho volta, ele sai correndo e vai ao encontro desse filho. Deus está à procura de nós. Não somos nós que estamos correndo atrás de Deus. É Ele que está à procura de nós. Pode ter certeza disso. E se nós buscamos então essa comunhão com Deus, vamos pensar uma coisa? Nós temos que começar a enxergar a vida pela perspectiva não nossa, mas pela perspectiva de Deus. Pensem nisso. Então, não é enxergar as coisas que estão acontecendo do meu ponto de vista, da minha ótica, mas da ótica de Deus.
Então, quando aparece, por exemplo, esse problema que estamos vivendo aí da pandemia, peraí, eu posso pensar, mas por que Deus mandou esse castigo? Esse é o meu ponto de vista. Mas qual é o ponto de vista do Pai? Ele quer que a gente cresça. Talvez isso seja para, tipo, pôr fogo na churrasqueira, para pegar brasa e assar a carne mais depressa. Pode ser isso. Continuando com o Emmanuel. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Ou seja, essa cortina nos impede de enxergar tudo à nossa volta. E a obra de Deus é rica, muito rica, em diversidade. Ou seja, gente, não espere que pessoas sejam iguais a você. As pessoas são diferentes de você, porque cada um tem uma função, tem uma missão na vida. Deus criou cada um para uma tarefa. Não é para todo mundo fazer a mesma coisa. Então, acreditemos, a diversidade é muito grande. Então, não queira ver nos outros o seu espelho, porque é isso que nós queremos. E o Emmanuel, nessa mensagem, vai falar muito sobre isso. Né? A gente tem uma dificuldade enorme de compreender os outros, porque os outros não se parecem conosco. Quando se parecem, eles são ótimos. Quando eles não se parecem, a gente já se afasta. Vamos lá então, o Emmanuel vai continuar. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, um serviço tal é de caridade, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, ou seja, mesmo nos serviços do bem, né, os serviços das igrejas, no centro espírita, né, mesmo aí, em assuntos de virtude ou da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Ou seja, o que é capricho? Se não uma exigência sem cabimento, uma coisa não razoável. Isso é capricho. A pessoa que deseja que seja do jeito dele, independente de estar certo ou estar errado. Na sequência, então, Emmanuel dá um exemplo. Ele vai usar um exemplo da mitologia grega. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. A história de Narciso é que ele era tão belo, e a mãe dele chamou, quando ele nasceu, chamou um sábio, e o sábio falou assim, ó, a vida dele vai ser tudo bem, mas ele não vai poder olhar a própria imagem. Narciso já era moço, um monte de mulheres correndo atrás dele, não dava bola para ninguém. Ele se sabia belo, mas não. E um dia ele olhou no lago, viu a imagem dele, se apaixonou pela própria imagem, e ali ele morreu, nasceu uma flor chamada Narciso, né? Então veja, o que Emmanuel quer dizer aí? Que nós vivemos à procura de espelhos, de pessoas e instituições como nós mesmos. Nós queremos que todo mundo se pareça conosco. E não vai acontecer, viu, gente? Se vocês perceberem, quando você se apaixona por alguém, você sempre busca alguém que é exatamente o seu oposto, para suprir aquilo que você não é. Mas você exige, depois dessa aproximação, você exige que aquela pessoa seja igual a você de novo. Você quer que ela mude. Você se aproximou dela porque ela era diferente, mas aí você quer que ela mude para ser igual a você. Continuando com Emmanuel. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Não é assim? Você está lá, vamos supor, no centro espírita. Todo mundo está. Mas uma pessoa começa a se destacar, a falar melhor, a ter pontos de vista mais claros, a gente já está ficando metido, esse não sei o quê. Ou seja, nem para quem é melhor, a gente tem boa vontade. A gente não aceita essas pessoas, porque nós queremos pessoas iguais. Nós queremos nos sentir no máximo. Né? Então, isso acontece, e muito provavelmente, essa pessoa que está melhorando,
E tem uma mensagem do Emmanuel também nesse mesmo livrinho, Fonte Viva, que é a mensagem, se não me engano, 70, que ele chama-se Solidão. É uma mensagem que marca profundamente, porque normalmente a pessoa que está subindo está sozinha, os outros ficaram. Então vejam bem, ó, a gente precisa, eu vou comentar um pouco sobre essa mensagem daqui a pouco. A gente precisa gostar das pessoas pelo que elas são, não pelo que nós queremos que elas sejam. Eu me lembro de uma poesia do Drummond de Andrade que fala assim, ó, o nome da poesia é As 100 Razões do Amor. Mas não é 100, número 100, é 100 com S. Ou seja, o amor não exige razão, né? Tem dois versinhos que eu acho bacana, ó. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga, né? Com amor não se paga. Quem ama não espera retorno. Quem ama, ama, né? É bem assim. E depois ele fala assim, ó, eu não lembro se é na sequência, mas ele fala assim, amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Não tem regras. O amor não tem regras, né? Quem ama, ama. Por isso que eu disse no começo, que Deus nos ama incondicionalmente. Ama o assassino como ama a vítima. Porque o assassino de hoje se tornará amanhã um trabalhador de Deus. A vítima de hoje também será. Então, Deus, porque se Deus é imutável, o seu amor não é variável. O seu amor não varia de acordo com os nossos erros e os nossos acertos. Se Deus é imutável, o seu amor também é imutável. É pleno. Né? Vamos lá. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui e se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados, né? Então veja, nesse momento é que eu digo que a pessoa que evolui, a pessoa que cresce, ela começa a se sentir sozinha. E nessa mensagem do Emmanuel ele fala assim, ó, à medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se descortina em frente. Vejam, a gente acaba isolando aqueles que crescem, aqueles que evoluem, por egoísmo, por nos achar, por orgulho, por vaidade, não querer admitir que aquela pessoa está melhor. E ele tem a certeza, se sente sozinho também. Mas tem a certeza também, ele está melhor do que nós, porque ele está subindo. Né? A subida é solitária, mas é subida. Tá? Vamos lá. Voltando aqui para o Emmanuel. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Gostamos de ser auxiliado, mas na hora de a gente auxiliar, né? Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia, satisfação, né? As nossas qualidades nobres, no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido aquele a quem nós auxiliamos, né? Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. É a nossa vaidade. Queremos auxiliar, mas não gostamos muito de sermos auxiliados, né?
Vocês já perceberam que quando a gente fala de caridade, imagina agora, pensa na palavra caridade e todo mundo se imagina ajudando alguém, fazendo algo para alguém. Ninguém, quando se escuta a palavra caridade, pensa assim, ó, nossa, estou precisando de alguém para conversar. Se aparecesse alguém que se dispusesse a me ouvir, ninguém se coloca nessa posição. Falou em caridade, a gente pensa em ajudar alguém, né? E aí a gente se lembra daquela parábola do bom samaritano, que Jesus, o doutor da lei, chega, né, e fala quem é o meu próximo, né? E Jesus fala então da parábola do bom samaritano, que é aquela que um viajante está caído, né? Foi assaltado por ladrões que roubaram tudo e bateram nele, e passam um levita, um sacerdote, e passa um outro cara que é uma pessoa da Samaria, que eram odiados pelos judeus, e esse é quem atende o necessitado, né? Então, Jesus, depois que conta, ele faz com que aquele que perguntava, né, o doutor da lei, assuma o lugar do homem que estava no chão. E aí ele faz a pergunta, se você fosse o caído, quem seria o seu próximo? Ele fez o rapaz se colocar na posição do necessitado para responder a questão. E aí sim o rapaz perguntou, aquele que atendeu, que socorreu. Então veja, para que a gente entenda realmente a palavra caridade, nós temos que nos colocar na posição de necessitado, e não na posição daquele que auxilia, né? Se a gente tem recursos materiais, por exemplo, é muito bom quando nós temos e podemos dar, mas quando nós não temos, a gente não gosta de falar em caridade, porque aí é alguém que vai dar para a gente. Uma palavra amiga, por exemplo, a mesma coisa. Como é bom quando alguém me chama para, escuta, você pode me ajudar e me falar algumas coisas aí para me orientar? Nossa, a vaidade estufa o peito da gente. Mas quando somos nós que precisamos dessa palavra, a gente tem uma dificuldade de buscar o auxílio, né? Então aqui a gente chega no primeiro ponto importante dessa nossa reflexão sobre a reforma íntima. Ou seja, quando a gente se coloca na posição de quem necessita, se abre essa cortina do eu. Porque a gente percebe que o mundo é muito maior do que nós mesmos. Há muito mais gente além de mim e pessoas diferentes de mim e melhores do que eu. Então, é importante se colocar nessa posição de necessitado. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos continuar na mensagem do Emmanuel. Em todos os passos da luta humana encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque infelizmente cada um de nós, de um modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprendemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. Então, sofrimento e morte nos fazem despertar. Arrebatam-nos. Vocês conseguem dizer que arrebatar? Arrebatar é ser jogado, ser transportado sem o seu consentimento. Chega uma pessoa e te empurra, você foi arrebatado, né? Te tira de um lugar e põe em outro. Isso é arrebatamento. Uma coisa que independe do seu controle. A morte é isso, a dor é isso. Quem pode afirmar que amanhã não pode estar doente ou não pode morrer? E como será esse momento para nós, né? Então, essa experiência, tanto da dor quanto da morte, elas nos fazem assim pensar bastante nessa condição de que somos todos necessitados, precisando de consolo, né? Então, dor e morte
Emmanuel fala, chama a morte, né? Ele fala que a morte nos iguala, ele fala de mão niveladora da morte, porque a morte nos iguala a todos. No momento da morte, pode durar segundos, minutos, horas, dias, anos, séculos. Nesse momento, nós estamos sozinhos. Nós viemos ao mundo sozinhos e nós iremos embora sozinhos. Existirão mentores, trabalhadores que estão nos acolhendo? Existirão, com certeza. Mas nós estaremos aptos a enxergá-los? E é nesse momento, que pode durar, seja quanto for, segundos ou horas ou dias ou anos, que nós estaremos sozinhos. Ou seja, todos nesse momento somos iguais. Essa outra mão niveladora é a dor, né? Na dor, se você for num hospital, o que pode diferir é que um está num quarto com uma cama mais chique e outro está num salão com outras pessoas, mas todo mundo está sofrendo, implorando uma medicação que alivia a dor, né? Então, gente, a força da doutrina espírita é essa. O Espiritismo nos fala, né? Nos fala para todos, ninguém morre. Todos nós somos sofredores, todos temos problemas. Então o Espiritismo nos diz, ninguém morre, tudo passa. Por quê? Porque a vida é eterna. O que hoje para você é uma coisa assim insuportável, amanhã você vai tirar de letra. Então essa é a força que ele nos dá. A crença de que, por pior que esteja o dia de hoje, amanhã será melhor. Então, vamos buscar esse trabalho de nos conhecer, né? Vamos fazer essa reforma íntima, não porque estamos com medo de ir para um lugar ruim, né? Vamos fazer essa reforma íntima porque é a única forma de ser feliz, é a única forma de a gente desfrutar daquela paz, da falta de preocupação, da falta da ausência de medo, já que nós vamos viver para sempre. Para que ficar sofrendo? Porque hoje nós vivemos num vale de dores, não é mesmo? Então para que ficar sofrendo? Vamos procurar ser o melhor possível, para que a gente possa, assim, para que a gente possa dar um salto de qualidade na nossa vida. E ele nos dá essa chance porque ele nos mostra que, por ser a vida eterna e por ser Deus, aquele que nos ama incondicionalmente, ele espera sim que a gente se corrija, que a gente se transforme. Mas ele espera. Nós vamos deixar o Pai nos esperando? Ou vamos correr também ao encontro dele? Então, se eu sei que eu vou ser puro um dia, puro no sentido de não como Deus, mas se eu vou ser puro, se eu vou atingir a pureza, né, a felicidade suprema, que eu vou fazer brilhar a minha própria luz, que todos nós, eu, você e todos que estão aqui na Terra, certo? Somos herdeiros de Deus. Ou seja, todo esse universo nos pertence também. Então, se a gente quer ser feliz e ter aquela felicidade sem mescla, sem mácula nenhuma, sem nenhuma variação, o que é que nós estamos esperando? Vamos começar essa nossa reforma? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Vamos fazer um esforço e começar essa reforma? Tem dia marcado para começar, pode ser agora. Para terminar, não tem. Fiquem todos em paz. Muita luz a todos. Que Jesus nos ilumine.